Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal Semeando a Palavra. Eu sou o missionário Emir Vargas e todas as sextas-feiras trarei uma porção da Palavra do Senhor para edificar a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também se inscreva neste canal e aperte o sininho para ser notificado. Então vamos orar para trazer a Palavra de Deus nesse momento. Ó Deus querido, Deus amado, queremos nos achegar diante do Teu altar sagrado, da Tua presença soberana e poderosa, trazer um pouco da Tua palavra para edificar os corações e também para trazer um pouco de consolo através da Tua palavra, Senhor Deus. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Tira de mim, Senhor Deus, toda a soberba, todo o orgulho, toda a prepotência, para que somente a Tua palavra seja expressa através dos meus lábios. Abençoe todas as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, que essa palavra possa tocar no coração das pessoas. Tudo isso eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O texto que eu quero trazer para os amados irmãos está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 5 e 6, que diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quero trazer o texto, meditar nesse texto e falar para você que é tudo ou nada. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Desde que enganou Adão e Eva, ele vem enganando a raça humana sistematicamente. Tentou enganar até Jesus e tenta, de todas as formas, ainda enganar o povo de Deus. Com base no texto que foi lido agora, vamos reafirmar 4 ensinamentos bíblicos que denunciam e combatem 4 mentiras de Satanás, implantadas no coração dos homens. O primeiro ensinamento é que Jesus é o caminho. Repare que Jesus usa o artigo definido eu sou o caminho. Ou seja, Jesus não é um dos caminhos possíveis, mas sim o único caminho. Completamente cego por Satanás, o mundo se rebela contra Deus e rejeita a ideia de um único caminho. Afirma, entre outras coisas, que todas as direções ou todas as religiões levam a Deus, que cada um pode fazer o seu próprio caminho, que todos os caminhos estão certos e que não há caminho errado. Talvez possa haver milhões de caminhos para se chegar a um lugar ou para se conquistar alguma coisa, mas para ir até Deus, ninguém sabe o caminho senão o próprio Deus. Por isso, Jesus, o Deus Filho, afirma categoricamente que Ele é o único caminho. É tudo ou nada, meus irmãos. Ou acreditamos em Jesus, que Ele é o único caminho a Deus, ou acreditamos na proposta de Satanás e desse mundo que diz que há milhões de caminhos e que podem levar a milhões de lugares diferentes, mas nunca a Deus. É tudo ou nada. O segundo ensinamento que eu quero trazer nesse momento é que Jesus é a verdade. De novo, Jesus usa o artigo definido eu sou a verdade. Mas assim como fez com a questão do caminho, Satanás implantou no coração da humanidade a ideia de que há muitas verdades, mesmo que uma verdade contradiga a outra. Você também acha isso uma loucura ou é só eu? Para mim, o simples fato de se afirmar que pode haver milhões de verdades sobre um determinado assunto, ainda que uma contradiga a outra, prova por si só que nenhuma dessas verdades é a verdade verdadeira. Talvez haja milhões de verdades, mas nenhuma delas é a verdade absoluta, pois essas verdades de pessoas, elas serão sempre parciais, de seres humanos limitados, de pessoas cuja consciência é pequena e condicionada, ou de pessoas que puxam a brasa para a sua sardinha.
Jesus é diferente de tudo isso. Ele é Deus. Ele é a verdade plena, absoluta, da mais perfeita consciência divina e sem qualquer inclinação ou sombra de variação. Meus amados irmãos, é tudo ou nada. Ou acreditamos em Jesus, que ele é a única e verdadeira verdade absoluta, ou acreditamos na proposta de Satanás e desse mundo que diz que há milhões de verdades, mesmo que uma desminta a outra. Amados, é tudo ou nada. O terceiro ensino na palavra diz que Jesus é a vida. Mais uma vez, Jesus usa o artigo definido eu sou a vida. De novo, Satanás implantou no coração da humanidade ideias contrárias às Sagradas Escrituras, ensinando que é possível viver sem Jesus. Na verdade, Satanás foi muito além disso. Ele implantou a ideia de que é melhor viver sem Jesus, chegando ao ponto de dizer que até a eternidade será melhor sem Deus, pois o inferno será muito mais divertido que o céu. Talvez alguém consiga viver sem Jesus, mas por melhor que seja essa vida, não é vida plena, pois vida com abundância só Jesus pode dar. E ao findar essa vida, encontrará a morte duas vezes. A primeira morte é a morte física, ou seja, a separação dos seus entes queridos. E a segunda morte é a morte espiritual, separação absoluta e eterna de Deus. Amados irmãos, mais uma vez eu quero dizer para vocês, é tudo ou nada. Ou acreditamos em Jesus, o autor da vida, o único que ressuscitou e vive eternamente, ou acreditamos na proposta de Satanás e desse mundo que diz que é possível viver a vida sem a presença do autor da vida. É tudo ou nada. E o quarto e último ensino da palavra diz que Jesus é o único meio de se achegar ao Pai. Aqui Jesus faz uma colocação muito interessante. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. O normal aqui seria dizer: ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas por que ele diz assim, dessa forma tão estranha? Porque ele é o Pai e ele e o Pai são um. Ora, se ele e o Pai são um, a única forma adequada de Jesus apontar o caminho é dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Satanás outra vez enganou a humanidade para impedir que as pessoas se acheguem a Jesus. Ele inventou outras maneiras por meio das quais as pessoas poderiam se achegar a Deus, mas nenhuma delas jamais funcionou. Vejam algumas delas. Satanás fala que você pode chegar até Deus através das boas obras. Você pode se achegar a Deus através de sacrifícios. Você pode se achegar a Deus através da sua religiosidade, que você vai chegar a Deus através da reencarnação. Amados irmãos, tudo isso é um triste engano. Eu volto a dizer, é tudo ou nada, meus irmãos. Ou acreditamos que Jesus e o Pai são um e que ele é o único meio de vir ao Pai, ou acreditamos nas mentiras de Satanás que desviam o mundo de Deus com falsas ilusões. É tudo ou nada. E para concluir, meus irmãos, não esqueça, Jesus é o caminho, pois ele é Deus, e somente Deus sabe o caminho até ele próprio. Segundo, Jesus é a verdade, pois ele é Deus e somente Deus detém a verdade absoluta, a verdade verdadeira. Em terceiro lugar, Jesus é a vida, pois ele é Deus e somente Deus é o autor da vida e não dá para viver longe do autor da vida. E em quarto lugar, Jesus é o meio, o único meio de vir ao Pai, pois ele é Deus e somente indo a Cristo a pessoa pode vir ao Pai. Amados irmãos, vamos curvar as nossas cabeças e vamos nos colocar diante do Pai, pedir que Ele nos
revele essa verdade, que através do seu Espírito Santo nós sejamos convencidos de que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida e que Jesus é o único meio de vir ao Pai. Que nós possamos ter essas verdades absolutas implantadas dentro do nosso coração, para que ela nunca saia de nós e que nós possamos nos entregar verdadeiramente a Jesus. Curve a sua cabeça e vamos orar. Ó Deus querido, Deus amado, obrigado pela tua palavra nesse momento, que nós possamos receber essa palavra e ter a certeza de que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida e que Jesus é o único caminho para se achegar até o teu altar, Senhor, para vivermos na eternidade. Obrigado, Senhor, porque tu nos consola o coração. Planta essa palavra, faz essa palavra semear e frutificar no coração de todos aqueles que vão assistir esse vídeo. Obrigado, Senhor, porque nós temos essas mídias que nós podemos usar para transmitir e propagar e semear a tua palavra a todos os corações. Tudo isso eu te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Até sexta-feira que vem, se assim Deus nos permitir.